e no versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus então diz: no zelo não sejais remissos, antes sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O 12. Alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, como essa palavra que nós lemos, que foi uma palavra que Paulo destinou à igreja ali em Roma. E vemos que neste contexto do capítulo 12, a qual Paulo está trazendo esta orientação à igreja de Roma, Paulo ele está preocupado em abordar acerca das tribulações que acontecem no meio da comunidade cristã, a maneira pela qual os cristãos devem se comportar em meio às tribulações. Paulo ele começa o capítulo de número 12 tratando acerca do corpo, um assunto tratado também aqui no último culto de ensino que teve aqui na sexta-feira. Então Paulo ele está tratando acerca do corpo e a função que o corpo tem como representatividade do corpo de Cristo, sendo ela como igreja. E agora Paulo está tratando sobre a função individual de cada indivíduo, de cada cristão deve ter para com os seus irmãos, que mediante, dentro do corpo, dentro da igreja, deve ser praticado o amor e a comunhão entre os irmãos, o amor fraternal e a comunhão entre os irmãos. E Paulo aqui nesse versículo, no versículo de número 11, Paulo ele vai dizer: irmãos, em tempos de tribulação, em tempos difíceis, em tempos de crises, no zelo não sejais remissos. Então, qual é a orientação que Paulo está querendo trazer? A orientação que Paulo está ali trazendo para aquela igreja. Paulo está falando que nesses momentos de crise, nesses momentos de tribulação a qual nós passamos, nós não podemos nos desanimar. No zelo não sejais remissos, não desanimeis com as coisas que têm acontecido nesses momentos de tribulação, mas antes sedes fervorosos no Espírito. Nós temos que, nesses momentos em que nós temos passado, nós não podemos nos desanimar, nós não podemos nos abalar, mas antes devemos servir ao Senhor cada vez mais e mais com fervor, com cada vez mais ânimo. Essa é a orientação que Paulo ele consegue aqui dar a esses irmãos que estão em Roma. E Paulo então ele continua. Qual é a posição que nós devemos tomar mediante essas situações? E Paulo ele vai falar no versículo de número 12: alegrei-vos na esperança. Então a orientação que Paulo ele está dizendo é para que nós nos alegremos na esperança. E se nós formos olharmos no contexto de 1 Pedro lá no primeiro capítulo, no versículo 3, ele vai falar de uma esperança viva. E se por que essa esperança viva? É porque aquele que a nós servimos, o motivo da nossa esperança, aquele que é a nossa esperança, ele está vivo, porque ele morreu. Jesus, ele morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e é por isso que nós temos a esperança viva, porque aquele que é a nossa esperança, ele está vivo. É por isso que no hino de 545 vai dizer: porque ele vive, só porque ele vive eu posso crer no amanhã. Então Jesus ele é o motivo da nossa esperança, e pelo fato de Jesus ele ter ressuscitado e estar vivo lá no céu, a nossa esperança ela permanece viva. Assim, a partir do momento em que Cristo ele ressuscitou, tudo aquilo que antes ele falou para os seus discípulos e para todas as pessoas que andaram com ele, agora está se confirmando. Então é por isso que Paulo está trazendo, nesses momentos, nós devemos nos alegrar na esperança, nós devemos lembrar aquilo que tem nos motivado a cada dia nós prosseguimos, e é isso que Paulo está trazendo aqui. Então Paulo ele continua
E ele vai dar aqui mais uma orientação: sedes paciente na tribulação. O que acontece é que muitas das vezes nesses tempos difíceis nós ficamos ansiosos por várias coisas que acontecem, por vários fatores que acontecem sobre as nossas vidas. Nós nos preocupamos pela situação em qual nós temos passado. Não sei qual é a situação agravante que tem preocupado ou tem assolado você